Ti, ó Pai. Seríamos como um barco à deriva, sem saber para onde ir. Seríamos como a folha seca, sendo carregada ao vento sem direção. Assim seríamos sem Ti, ó Pai. Assim seríamos, ó Deus, sem a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Teu amor nos alcançou. Muito obrigado, ó Pai, porque um dia o amor nos amou primeiro. E o que seríamos de nós se não fosse a Tua presença? Aleluia! O que seria de mim sem Ti? Sem Ti, Senhor. Sem Ti. O que seria de mim? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Declare para Ele que sem Ele você não estaria aqui. Sem Ele você não superaria. Sem Ele você não romperia. Declare para Ele, declare para Ele. Declare a razão do seu viver, do seu existir. Declare nesta noite para Ele a razão do teu respirar. Declare para Ele, porque Ele é a razão. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se Ele não estivesse ao nosso lado. Ai de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Paz de Cristo, igreja amada, amém? Boa noite. 1 Timóteo, abra aí a sua Bíblia no capítulo 6, versículo 17 a 19, tem uma palavra muito especial para o nosso coração que eu gosto muito. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19, a Bíblia Sagrada assim nos diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém. Que texto maravilhoso. É uma exortação de Paulo para os ricos não colocarem a sua confiança, não depositarem a sua confiança na instabilidade da riqueza. Ser rico não tem problema nenhum. Você é rico, amém? Porque o conceito de riqueza do mundo não é o nosso. A verdadeira riqueza é você ter o suficiente para você, honrar os seus compromissos e também repartir com aquele que necessita. Então esse texto está nos chamando a conquistar, a ter a cada dia mais, porém, não para acumular, mas para repartir com toda generosidade, para a sua alegria e para suprir a necessidade também do seu irmão e da sua irmã. Esse texto nos inspira a praticar esta verdade da palavra de Deus. Vamos orar nesta noite sobre isso, amém? Glória a Deus. Pai, nós te rendemos louvores de todo o nosso coração, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado acerca da riqueza, da prosperidade.
acerca de conquistarmos a cada dia mais as coisas, mas não para sermos acumuladores, para repartirmos, ó Deus, e superabundarmos em toda obra boa de generosidade. Nós clamamos para que o céu continue aberto sobre esta casa de oração, que não falte mantimento na tua casa, que não falte pão também em cada mesa, que não falte pão também em cada celeiro, que não falte a tua providência em cada empresa, em nome de Jesus, na vida de cada trabalhador. Nós oramos na certeza de que quanto mais o Senhor nos der, mais nós iremos compartilhar, mais nós iremos socorrer, mais nós iremos abençoar, porque o Senhor nos abençoa, não para acumularmos tesouros nesta terra, mas para sermos, Pai, canal do céu na vida de muitas pessoas. Temos e nos apoderamos, como diz o texto aqui concluindo, da verdadeira vida que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Pai, ó Deus amado, as mãos que administram os recursos da tua casa, e que a tua igreja continue prosperando em todas as coisas para o cumprimento da missão, para o ministério do compartilhar e do repartir, em nome de Jesus, amém. Com alegria, não com tristeza, nesta graça, vamos celebrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Amém. Paz do Senhor, igreja. Nós queremos saudar os nossos visitantes em nome de Jesus. Se tiver alguém que está nos visitando primeira ou segunda vez, seja bem-vindo, fique à vontade. Se você localizar aí um visitante, dá um abraço nele, abençoa a vida dele em nome de Jesus. Nós temos programações durante a semana, temos células, temos culto na terça-feira às 19 horas. Amém? Aniversariantes da semana? Cidinha. Mais alguém? Aniversário de nascimento, casamento? Não? Então, a palavra ao pastor. A Deus, estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a nossa irmã. Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração pela vida da Cida,
que celebrou nesta última semana mais um ano de vida. Louvado seja o Senhor, porque a cada manhã o Senhor vem renovando sobre a vida dela da tua graça. Que o Senhor conceda a ela longevidade, com muita saúde e paz. Que o Senhor agracie a tua filha com muitos presentes espirituais e, sobretudo, com a dádiva de andar todos os dias e celebrar na presença do Senhor. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos no nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, Cida? Glória a Deus. A irmã Heloísa aí abraçando. Nós queremos chamar as crianças. Enquanto ela vem, a Argentina ganhou, viu? Quem estava torcendo para a Argentina aí? Hã? Ganhou não, né? Achei que ia fazer uma pegadinha. A Argentina perdeu, né? A gente torcia para a Argentina perder, ela ganhava. Eu falei, então eu vou torcer para ela ganhar hoje. Não é? Deu certo. A Espanha foi campeã, não é? É, glória a Deus. Vamos lá. Irmã Jerusa, antes que eu esqueça, eu estou com as coisas suas para te entregar ali, viu? Me lembra antes de ir embora, tá? Deus seja louvado. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida das nossas crianças. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela vida das nossas crianças. Que elas continuem exalando o teu bom e doce perfume, que cresçam guardadas, amparadas e sustentadas pela mão poderosa do Senhor, que cresçam te conhecendo e te amando mais e mais para a glória de Deus. Sejam levantadas como voz profética para esta geração. Abençoe as professoras que estarão com elas, que elas sejam guiadas e conduzidas pelo teu Santo Espírito para ministrar o coração das nossas crianças a poderosa palavra de graça, de vida e de transformação do Senhor. Oramos. Amém. Fico feliz em ver em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Amém. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor e toda a adoração. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Eu quero dizer que a partir de amanhã nós estaremos aí 12 dias de férias, viu? Vamos fazer um passeio para ver o filhote e levar uma encomenda que é dele, né? A gente já carregou a carga até onde pôde. O fardo é de cada um, não é isso? Você já sabe o que eu estou falando, né? Pai Eve não chorar, eu não vou nem falar, viu? Então, assim, esteja orando por nós nesse tempo, em nome de Jesus. E a outra parte das férias nós iremos tirar no mês de setembro, tá bom? Vocês estejam orando por nós, em nome de Jesus. E agora eu quero, assim, agradecer a igreja de todo o coração por estar presente conosco, mesmo aqui em Colatina, a gente lá em Vila Velha, nessas últimas semanas que foram bem difíceis, bem intensas para nós, em especial para a Ingrid, né, para a Singrid e para o Fabrício, que me pediram para trazer aqui uma palavra de gratidão a vocês. É uma pena não estar sendo transmitido hoje, teve algum tipo de problema ali, mas nós queremos então externar a nossa gratidão à igreja, que mesmo não conseguindo estar conosco lá presencialmente, embora eu vi no movimento do Movim, que era um desejo de muitas pessoas, a gente entende que era um meio de semana, era um horário de trabalho, né? O pai da Ingrid, ele faleceu na segunda-feira, às 10h30 da noite, ficou 14 dias internado, e a cada dia que a gente o visitava, a gente via que a situação ficava mais delicada. E sei que foi o desejo de muitos estar lá
presencialmente, mas não foi possível, a gente sabe, como eu já coloquei, mas queremos externar que vocês estiveram presentes, através de cada mensagem, através de cada oração. Nós nos sentimos abraçados pela nossa família aqui em Colatina, que são vocês, né? E fomos surpreendidos lá no cemitério, no velório, né? Com a coroa de flores tão linda, enviada aqui pela nossa igreja, destinada, né, à família, mas através da igreja, né, uma homenagem da Igreja Metodista de Colatina, e nos tocou, nos sensibilizou muito, e nos fez se sentir ainda mais perto de vocês. Então, eu quero agradecer a vocês pelas orações. Nós fizemos na terça-feira o ofício fúnebre, foi um momento muito confortador. Como Deus encheu aquele ambiente de conforto, e através do cuidado de Deus, do abraço, do carinho, das orações da igreja, todos nós estamos nos sentindo muito confortados pelo Senhor Jesus. A Ingrid, a Singrid e o Fabrício. Então, eu trago em nome deles e em meu nome também, né, essa palavra de gratidão, né, pela parceria, pelo amor que vocês externaram de muitas formas neste tempo, tá bom? Em nome de Jesus. Gravou, Eve? Gravou, né? Então tá bom, para mandar lá, porque elas estavam acompanhando e a transmissão teve algum tipo de interferência, de problema lá. Mas o sogro, ele realmente descansou. E aprove Deus que ele ficasse acamado lúcido, porque era a única maneira dele aceitar ser cuidado, né? Dele aceitar ser cuidado. Ele nunca quis dar trabalho para ninguém, para ninguém. E ele sabia que ele ia partir. Ele tinha essa clareza. E eu louvo a Deus porque tanto a Ingrid quanto a Singrid ali pregando para ele nos dias que antecedeu a partida dele, ele reconciliou com Jesus. Sabe, ele reconciliou com Jesus. Ele teve visões naquele CTI na reta final, antes de ser entubado, ele foi entubado no domingo. Ele teve visão do céu aberto e ele pedia para a Ingrid assim, fala para a Singrid deixar eu ir, eu quero correr, fala com ela para deixar eu correr, né? E ele viu também, ele estava lúcido, tanto que eu sei que ele estava lúcido, que ele perguntou pelos meus filhos, né? Ele falou assim, tem um homem de branco aqui me esperando, a porta já abriu, fala com a Singrid para me deixar correr, eu quero correr, né? Quero seguir em frente, né? Seguir em frente. Então foram experiências assim, tremendas, num momento muito difícil, né, para a família. E isso tudo foi muito confortador também, de saber que cumpriu-se a palavra do Senhor de Atos, onde Paulo ministrou o coração do carcereiro, que fez uma pergunta: o que faremos para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, e serás salvo tu e os da tua casa. Eu creio que um remido entrou no céu, na segunda-feira, às 10h30 da noite. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Isso é graça. Isso é graça. A graça não é porque a gente merece. Se merecesse, não seria graça. Não é isso? Mas foram experiências lindas. A Índia não conseguiu estar hoje. Ela está bem cansada, mas confortada no Senhor e preparando as coisas para a gente seguir viagem na madrugada. Então, esteja orando por ela também, pela família e por nós, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. Tinha uma galera aí que achou que eu já estaria de férias hoje, né? Tá a galera aí, né? Quando eu saía de férias aí em outros lugares que eu pastoreei, eu nunca avisava. Aqui eu avisei, né? Aí os irmãos já sabiam, né? Aí quando eu voltava, o pessoal falava, seu pastor, quem ficava por conta, né? Quando o senhor viajar, não leva um ônibus cheio da igreja não, viu? Vai sozinho. Não é? Mas tem essa questão, né? Eu lamento, mas tem essa questão. Então assim, irmãos, que vocês estejam participando dos próximos cultos. Nós estaremos ausentes aí 2 semanas na terça-feira e apenas o domingo que vem. Retornamos no dia 1º de agosto. Que vocês estejam aqui firmes em oração, buscando cada vez mais a presença de Deus, amém? Porque Ele é a razão da gente estar aqui, não é? Ele é a razão da gente vir, da gente celebrar, da gente adorar o nome dEle. Então, abriu aí em João capítulo 8? Amém?
Glória a Deus. Faltou eu abrir a minha aqui. João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, a Bíblia Sagrada nos diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é fonte de vida, ela é alimento para a nossa fé, ela nutre o nosso coração, ó Deus, e nos revela a tua graça, que é superabundante. Que o teu Santo Espírito continue movendo neste lugar, abrindo o nosso entendimento para a tua palavra, porque a tua palavra, ela nos confronta, a tua palavra nos perdoa, a tua palavra, ela nos transforma dia após dia, e diante dela, nós nos curvamos nesta noite, porque confirmamos mais uma vez, que a tua palavra é a tua voz a falar ao nosso coração. Silencia a voz do nosso ego, silencia a voz da nossa humanidade, e que o nosso espírito esteja totalmente em sintonia com o Espírito Santo do Senhor, para que compreendamos qual é a altura, a largura e a profundidade da tua palavra. Nós repreendemos desde já toda obra contrária à tua palavra e à tua vontade neste lugar, e declaramos que aqui e em nossas vidas o Senhor reina de maneira absoluta. Faça desse teu servo mais uma vez, pela tua misericórdia, o menor de todos os vasos, para que tão somente o nome de Jesus seja glorificado, porque sei que nada tenho de mim mesmo a oferecer à tua amada igreja, a não ser que pela tua bondade o Senhor nos conceder nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero falar neste texto sobre um tema: a graça que confronta e transforma. E dentro desse tema a gente vai flutuar sobre a misericórdia de Deus, sobre o confronto do pecado, sobre a graça da cruz e também a transformação de vida. A justiça de Deus, ela não ignora o pecado, não ignora. Ela confronta o pecado, ela perdoa o pecador e ela transforma pecadores arrependidos.
Essa palavra é uma palavra poderosa, mas além de falar da misericórdia, além de falar da graça e do perdão, a gente vê aqui também dois tribunais: o tribunal de Deus e o tribunal dos homens. Esta palavra é uma palavra que vem ao encontro do meu coração, para confrontar o meu orgulho, para confrontar o meu ego, para me dar mais sensibilidade humana em relação ao meu irmão e à minha irmã. Como diz a canção, Jesus, não é? Essa canção, ela tem falado muito comigo, porque uma das coisas que essa canção vai falar é sobre o orgulho. Na minha hipocrisia, eu me achei melhor do que o outro, eu não observei, né, a trave que estava no meu olho. Olha como essa letra vem ao encontro de um texto que revela essas nuances que até aqui, a introito, eu já pontuei para você. Mas talvez você possa dizer assim, mas a justiça tem que ser feita. Eu quero te dizer que a gente vê aqui o que é a justiça do homem e o que é a justiça divina. A justiça do homem, ela é punitiva. A justiça do homem, ela não encontra lugar para a misericórdia. Mas a justiça de Deus vem do hebraico sedaká, que não é uma justiça punitiva, é uma justiça que pega alguém que tropeçou, que pega alguém que falhou, que errou, que pecou, e ele levanta esta pessoa, dando a ela a restauração e a oportunidade de recomeçar, escrevendo uma nova história. Essa é a justiça de Deus. Mas a justiça humana grita por justiça. Justiça, justiça, justiça. Quando a gente vê algo, sobretudo, injusto acontecendo, a gente grita por justiça, a gente protesta por justiça. A gente não aceita, mas não merece, por que vai ser absolvido? Não merece, por que vai receber a liberdade? Devia ser condenado à cadeira elétrica, devia ser condenado à morte. Mas esse texto está falando para nós de uma graça maravilhosa. Uma graça que você precisa ler em Romanos 5:8, aliás, 5:6, Romanos 5:6. Eu não tenho tempo de explorar tantas riquezas aqui hoje, mas tira um tempinho essa semana para ler. Romanos 5:6 vai falar sobre esta graça. E quando você entra no capítulo 6, ele vai dizer assim: eu vou viver no pecado para que a graça seja mais abundante ainda. Ele fala no versículo 2, de modo nenhum. Como que eu vou viver no pecado se para ele eu já morri? É isso que ele coloca lá, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? A gente que já rompeu com ele, a gente que já morreu para ele. Então eu vou pecar para que a graça me alcance ainda mais. Eu vou continuar pecando para que a graça seja mais abundante. Aí o capítulo 5, verso 20, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela não só enche, ela transborda. Mas o que Paulo está falando é que a gente não deve usar como motivo a graça reconciliadora, a graça justificadora, a graça perdoadora, que nos torna livres da condenação e da ira vindoura de Deus, como motivo para continuar errando, continuar no erro e continuar pecando. Então, essa palavra é uma palavra muito poderosa, mas que fala também sobre misericórdia. E nós encontramos em Mateus 5, verso 7, no Sermão da Montanha, Jesus dizendo que os misericordiosos alcançarão misericórdia. O conceito é, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, devem também exercer a misericórdia com o seu próximo. Deve também exercer a misericórdia com o seu irmão, com a sua irmã. Algo, por exemplo, que a gente não vê na parábola do filho pródigo com o irmão que não foi embora. O irmão mais novo pegou tudo e deu no pé. Você conhece muito bem a história de Lucas 15. Mas o irmão que ficou, quando viu que o irmão que tinha ido, voltou para casa, arrependido, reconhecendo os erros, desejando ser apenas um funcionário do pai, dormir no quartinho de empregada, nos fundos, não ser mais tratado como filho.
E aquele que ficou em casa, que tinha tudo a seu dispor, ele disse assim: não, eu estou indignado. Esse aí, ó, esse teu filho, gastou tudo que tinha, tudo que o senhor deu para ele, toda a herança, ele perdeu tudo. Ele desperdiçou com um monte de coisa errada, patrocinando os seus pecados. Olha só, esse teu filho, ele nem considerou, o meu irmão voltou para casa, não é? Ou seja, ele que era alcançado pela misericórdia todos os dias, pois o pai disse: meu filho, tudo que é meu é seu. Você podia ter celebrado com seus amigos quantas vezes você quisesse. Você poderia ter dado quantos banquetes você desejasse para os seus amigos. Você poderia escolher do rebanho aquele animal que você quisesse, meu filho. Ou seja, a misericórdia estava sobre a vida dele, mas ele não estava exercendo a misericórdia sobre a vida do seu irmão. Então, o Sermão da Montanha, ele vai trazer para nós no versículo 7, no capítulo 5, esta verdade: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos não ignoram o pecado, mas também não transforma a condenação no centro da sua vida, não coloca a condenação como objeto da sua justiça. Os misericordiosos entendem que eles oferecem porque eles já receberam a misericórdia de Deus. Por isso, bem-aventurados, muito felizes, extremamente felizes, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus e oferecem misericórdia ao seu irmão que erra, ao seu irmão que falha, ao seu irmão que tropeça, ao seu irmão que abandona a igreja, que abandona a fé, que deixa a família, que se rebela. Então, este é mais do que feliz, porque ele vai exercer a misericórdia. E misericórdia é você ter empatia, é você se colocar no lugar do outro e não como superior ao outro, não como melhor do que o outro. A misericórdia é você sentir a dor do outro, é você sentir o sofrimento do outro como se estivesse sofrendo junto com ele. Por isso Hebreus vai dizer para nós, no capítulo 13, que se nós vamos visitar alguém que estiver preso, temos que visitá-lo como se nós estivéssemos encarcerados com ele. Se vamos visitar alguém que está enfermo, nós devemos visitá-lo como se nós mesmos estivéssemos doentes com ele. Isso é misericórdia, irmãos. Traduzindo em miúdos, isto é misericórdia. Então nós não podemos colocar o senso de justiça como o lugar da motivação da nossa vida. Pelo contrário, precisamos colocar as misericórdias do Senhor, pois a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre, elas jamais acabam, elas não têm fim. Leia Lamentações capítulo 3, a partir do verso 21, e ele chega a dizer: está aí a razão pelo qual a gente não é morto, a gente não é consumido, é porque as misericórdias do Senhor não têm fim, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Então, enquanto Jesus aqui em João 8, ele ensinava na sinagoga como de costume, como ele fazia sempre, ele instruía as multidões, ele ministrava ao coração das multidões. Os escribas e fariseus interrompem a sua mensagem, o seu ensino, trazendo uma mulher surpreendida em flagrante adultério. E ela é arrastada para o centro. Olha o que o texto vai dizer para nós. O texto que a gente leu de João 8, ela é colocada de pé, ela é arrastada para o meio. O versículo 3 afirma isso para nós: e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então, a gente vê aqui que esta mulher não recebeu defesa, essa mulher não teve direito de colocar a sua versão dos fatos, de dizer, mas a lei também manda que o homem que foi apanhado também seja apedrejado.
É o que a lei de Moisés diz. Mas você também sabe muito bem que eles estavam fazendo isto e desta forma para colocar Jesus numa situação difícil. Eles estavam procurando um meio para acusar Jesus. Eles estavam procurando uma maneira de prender Jesus e de condenar Jesus, de parar o ministério de Jesus, de silenciar o ensino e a pregação de Jesus. Então, essa passagem é uma passagem tão poderosa, porque nela nós encontramos as maiores verdades do Evangelho, ou seja, a justiça do homem levanta pedras, a justiça de Deus apresenta uma cruz. A justiça do homem levanta pedras, a justiça de Deus levanta uma cruz, onde na sua última oração lá Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A cruz, ela não anulou o pecado, ela pagou a dívida do pecado. A cruz, ela confrontou o pecado, ela não ignorou o pecado. Na cruz o pecado não foi deixado de lado, na cruz o pecado foi julgado e foi sentenciado. Por isso a Bíblia fala que nós morremos para o pecado. No texto que já foi exposto na nossa tela, o versículo 2 de Romanos capítulo 6. Nós já morremos. E se você continuar lendo Romanos 6, mais à frente ele vai declarar que nós já fomos libertos do pecado e nós somos transformados em servos de Deus. Irmãos, nós temos que entender essas verdades da palavra de Deus. O pecado, ele ainda existe, mas pela cruz, pela sentença dada a ele na cruz, ele não tem mais domínio sobre nós. Então, se a gente pega é porque a gente quer. Se a gente peca é porque a gente está com vontade de pecar. Se a gente peca é porque a gente não quer nutrir o espírito, alimentar o espírito para continuar justificando, mas na verdade a carne é fraca. Eu sei que é, mas Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 16, que se a carne é fraca, o espírito já está pronto. E Paulo também deixou claro em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus, que nós temos que tomá-la. Tomai de toda a armadura de Deus, para quê? Para atacar? Para condenar? Para matar? A armadura é uma ferramenta, um instrumento de defesa, porque ela é descrita sobre um parâmetro muito claro. Tomai de toda a armadura de Deus para resistir às investidas do diabo, para permanecer firme diante das investidas, diante dos ataques, diante das setas inflamadas do maligno. A armadura é uma ferramenta espiritual de defesa, para a gente resistir. Então, a gente não tem mais desculpa esfarrapada para dizer que a carne é fraca. Eu errei porque a carne é fraca. Eu cedi porque a carne é fraca. Eu sei, você não precisa falar para mim que a carne é fraca. A Bíblia já diz que a carne é fraca. Mas a mesma Bíblia que diz que a carne é fraca, ela também afirma que o Espírito está pronto para resistir os desejos da carne. Por isso Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 5, dizendo para nós com muita clareza, que ao invés de alimentar as obras da carne, nós temos que gerar os frutos do Espírito. E ele conclui: quem anda no Espírito, vive também no Espírito. E olha o que ele coloca também em Gálatas capítulo 5, se para a liberdade é que Cristo vos libertou, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A cruz já nos libertou da prisão do pecado, do cativeiro do pecado. A cruz já nos libertou. E o que dizer do que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, onde vem dizer que o aguilhão do pecado é a morte. Mas ele vai dizer, graças a Deus, que a morte foi tragada pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não temos desculpas.
nós não temos justificativas plausíveis. Nós não temos justificativas que são consideradas diante de Deus justas, porque nós podemos vencer o pecado pela cruz. É isso que a minha Bíblia ensina, é isso que a sua Bíblia narra para você. Mas eu quero, irmãos e irmãs, dar 3 pinceladas importantes. A primeira é: o pecado revela a nossa necessidade da graça. O pecado revela. O pecado revela a necessidade que nós temos da graça de Deus. Jesus, ele nunca negou o pecado daquela mulher. Nunca. Jesus nunca negou. Uma pecadora apanhada em adultério foi apresentada diante de Jesus num tribunal armado, manipulado pelos homens, a fim de apedrejá-la, tanto que já estavam com pedras nas mãos, esperando apenas a palavra de Jesus, para que a sentença da lei de Moisés fosse cumprida, fosse executada. Então Jesus nunca negou o pecado daquela mulher, ao contrário, ele faz uma pergunta: mulher, ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Agora, vá em paz e não peques mais. Não peques mais. Jesus não negou o pecado daquela mulher. Jesus disse para ela com estas palavras: você errou, você falhou, você não deveria ter feito isso. Mas Jesus não condenou aquela mulher. Jesus aconselhou aquela mulher a não continuar mais adulterando, a não continuar mais tropeçando, a não continuar mais errando, a não continuar mais se distanciando de Deus, a não continuar mais se afastando da palavra de Deus, porque a gente vê aqui, irmãos e irmãs, que o pecado é uma escolha, mas eu quero te dizer que ele traz vergonha. O pecado traz vergonha. O Evangelho nunca diminuiu a gravidade do pecado, e o pecado produz vergonha. Se a gente erra, a gente pode estar sozinho, que o Espírito Santo vem e a gente fica envergonhado. Sim ou não? O pecado nos envergonha. Quando Deus procurou Adão e Eva no Éden, o que eles falaram? Ouvimos a tua voz, estávamos nus, e por isso nos escondemos. Tiveram medo, tiveram vergonha porque estavam nus. O pecado revelou a nudez deles. O pecado tirou deles a inocência. O pecado tirou deles a bondade. O pecado colocou neles a maldade. A Bíblia não diminui a gravidade do pecado por causa da graça que é superabundante. É verdade. Onde abundou o pecado, você vai encontrar em Romanos capítulo 6. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você vai encontrar isso em Romanos capítulo 5 também. Mas no capítulo 3 você vai encontrar: todos pecaram e carecem da graça de Deus. O pecado revela a nossa necessidade da graça de Deus. Então, irmãos e irmãs, a lei exigia que homem e mulher fossem julgados. Agora, onde estava o homem? Porque na justiça e no tribunal do homem há manipulações, há brechas na lei. O tribunal dos homens, ele comete furos. O tribunal dos homens, ele é tendencioso. No tribunal dos homens, nós encontramos o princípio de seletividade. Eu vou beneficiar quem eu quero e vou prejudicar quem eu quero. Eu vou ajudar quem eu tenho algum tipo de interesse e eu vou prejudicar quem não pode me favorecer em nada. É isso que a gente vê aqui no tribunal dos homens. Por isso, repito mais uma vez, que o pecado não diminui, a graça não diminui a gravidade do pecado. A graça não diminui a vergonha do pecado. A graça não diminui em nada
os nossos erros. Pelo contrário, a graça perdoa, mas não nos isenta das consequências. Isso é fato. Então a graça revela a necessidade. Por isso eu repito Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você vai para o capítulo 6, ele vai dizer assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado mostra o quanto nós precisamos, o quanto nós dependemos da graça de Deus. A gente pode perceber o exemplo de José. José resistiu ao pecado. José não foi pouco tentado não, gente. A mulher de Potifar, comandante do exército do Egito, o exército mais temido e poderoso daquele tempo. Você acha que ela era feia? Você acha que ela era descuidada? Ou você pensa que ela era uma beldade? Ou você pensa que ela tinha uma formosura impressionante? Claro que tinha uma formosura impressionante, porque Potifar, ele ocupava um cargo elevado no reino. Abaixo do trono, quem comandava era ele. Liderava o exército mais temido e poderoso do seu tempo. E aquela mulher o assediou sexualmente, mas ele não brinca com o pecado, ao contrário de Sansão, que brincou com o pecado. Ficou fazendo piada: amarra com isso, não, amarra com aquilo, não, se fizer aquilo outro, até que ele vai e abre o coração e fala além do que deve. Mas José não. José, ele largou a roupa dele, ele largou a capa dele, ele correu. Sabe por quê? Porque com o pecado a gente não brinca. Com o pecado a gente tem que fugir. Sansão brincou com o pecado e deu ruim. José fugiu do pecado e ele é comparado a uma tipologia de Cristo do Antigo Testamento. Por isso a Bíblia fala que Deus era com José. Deus era com José. Você encontrará na história de José, no relato de Gênesis 37 até os 50, inúmeras vezes Deus declarando, e Deus era com José. José não pecou, não porque ele não era suscetível a pecar, mas porque ele decidiu não brincar com o pecado, porque ele sabia da natureza dele. E todas as vezes que nós brincamos com o pecado, todas as vezes que nós não dependemos da graça de Deus, nós vamos tropeçar e feio. Nós vamos falhar, nós vamos errar, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, ela é frágil. Por isso o pecado, a graça que não diminui a gravidade do pecado, nos leva a perceber o quanto nós dependemos dela. Então, irmãos, alguns pecam publicamente, outros escondem seus pecados, mas todos necessitam da graça de Cristo. Então, o primeiro ponto, qual é? O pecado nos faz. O pecado revela nossa necessidade da graça. Mas em segundo, Jesus desmonta a hipocrisia religiosa. Jesus, ele quebra a hipocrisia religiosa. Irmão, o que mais tem no nosso meio é moralismo. O que mais nós encontramos é moralismo. Ou seja, a gente condena o outro, mas a gente mesmo pratica. Eu lembro quando era recém-convertido, lá em Minas tinha um jogo que você ganhava um caminhão de prêmios, era um caminhão de móveis. Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, eu nem sei se existe mais, porque mais de 40% daqueles que estão viciados nas bets, as pesquisas apontam, estão dentro das igrejas evangélicas. Misericórdia, Ministério. Estão viciados, estão fazendo empréstimos, estão perdendo bens, estão entrando em depressão, estão fazendo empréstimos,
estão mergulhando em abismos cada vez mais profundos. Mais de 40%, as pesquisas apontaram 42%, vírgula alguma coisa, de evangélicos viciados nas betes. Estão suicidando, irmã Sirlene, isso mesmo, tirando a própria vida. Mas essa irmã, uma vez, ela condenou aqueles da igreja que foram pegos jogando esse tipo de coisa, que naquele tempo era para ganhar um caminhão, baú de móveis eletrodomésticos. Mas depois, quem apareceu na propaganda como vencedora? A irmã que pegou uma madeira de eucalipto tratado, para cupim não corroer, e deu no lombo dos irmãos. E ela ainda fez propaganda, dando um joinha, dizendo: nessa você pode confiar. Rapaz, a gente tem que confiar em Jesus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é mais fácil apontar o erro do outro do que o nosso. É mais fácil condenar Pedro, que negou, do que a gente que nega muitas vezes. É mais fácil condenar Judas, que traiu Jesus, e nós muitas vezes não percebemos o quanto nós traímos Jesus. O quanto muitas vezes a gente é infiel, o quanto muitas vezes a gente é omisso, o quanto muitas vezes a gente é negligente. Olha o que a Bíblia diz: Jesus desmontou a hipocrisia religiosa quando ele estava escrevendo no chão. E eles insistiram na pergunta: a lei manda condenar, a lei manda matar, a lei manda apedrejar, mas o Senhor tem o que para falar? Qual é a tua sentença? Jesus se coloca de pé. E o texto aqui disse para nós, dos versículos 6 a 9, que ele disse assim: quem dentre vós, pode conferir na sua Bíblia, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Dê pedrada, execute a sentença. Irmão, eu sou muito curioso para saber o que Jesus escreveu. Não tem como a gente saber, a gente só pode conjecturar. Mas eu fico pensando, Jesus falando assim, ó: na noite de ontem você deitou com ela, o mês passado você pagou para ela dormir uma noite com você. Porque não é possível, ninguém deu uma pedrada. Mas presta atenção, o texto traz algo muito importante para nós no versículo 7, em especial: aquele que dentre vós estiver. O estiver é uma conjunção do verbo estar, que trabalha na perspectiva do estado, que trabalha na perspectiva da condição. Quem dentre vós estiver, ou seja, quem dentre vós tiver condições de dar uma pedrada, então atire. É uma conjunção, o estiver, do verbo estar. É condicional. Quem de vocês que tiver condição, que tiver moral, que tiver vida, nesse tribunal que vocês manipularam e armaram sorrateiramente, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem nunca falou mal de ninguém? Quem nunca desceu a ripa? Quem nunca desejou o mal do outro? Quem nunca alimentou uma pontinha de sentimento de vingança? Quem nunca vibrou com a desgraça do outro? A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e me faz olhar para a cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão. Não é isso? E olha o que ela continua falando ainda: eu me afastei do reino, acumulando os meus tesouros. Pele de ovelha
mas agindo como lobo. Irmão, tem que cantar isso todo dia. A gente precisa ouvir isso todo dia. Eu estou ouvindo isso todos os dias porque eu preciso ser confrontado na minha carne. Sim, irmãos. Vai dizer que igual Davi, você nunca ficou doido para vibrar e dar glória a Deus quando alguém que te fez mal morrer como Nabal morreu? Me negou pão, me negou água, me negou cuidado. Eu defendendo o rebanho dele aqui há 2 anos, nenhum cabritinho, nenhuma ovelha sequer eu tomei. Pelo contrário, eu protegi do inimigo. Aí quando Nabal morre, infarta, Davi, glória a Deus. Quem nunca? Só que a gente critica Davi. A gente critica Judas. Um dia um irmão chegou para nós lá em Vila Velha, eu não era pastor titular, auxiliar. Chegou para eu e para o pastor Vanderlei e disse assim: olha aqui, vocês têm que tomar uma atitude. Essa irmã que engravidou no namoro tem que ser excluída da igreja, tem que mandar para a rua. Eu olhei para o irmão e falei assim: irmão, não estou rogando praga não, hein? Porque crente não roga praga, amém? Amém? Crente não roga praga, hein? Olha lá, hein? Sabe? Eu falei: irmão, não estou rogando praga não, viu? Mas eu vou falar isso para você exercer misericórdia. O seu telhado é de vidro, o meu telhado é de vidro. A Evelyn ainda era uma bebê. Falei: o meu telhado também é de vidro. Gente, nós acolhemos, nós amamos, nós cuidamos. Houve arrependimento e conserto. Nós não passamos a mão na cabeça. A pessoa foi disciplinada para restauração, porque a disciplina não é punitiva, a disciplina é para restauração. A filha do irmão engravidou. O que a gente fez? Amor do mesmo jeito. Disciplinou com o mesmo amor, corrigiu com o mesmo amor, acolheu com a mesma ternura, ajudou a viver um processo de cura e de perdão e de restauração. Irmão, se a igreja não acolher, quem vai? O mundo. O mundo está assim de gente esperando a gente sair daqui para abraçar, para oferecer um pino de cocaína de graça. Como eu testemunhei aqui numa terça-feira sobre generosidade, que o irmão um dia falando assim: eu estava na droga, não faltava droga, quando eu pensava em sair da droga, eu ganhava cocaína de graça, e hoje eu não tenho um frango para comer com a minha família. Ela no mundo é assim, é de graça, até que depois você vicia e entra numa mergulha de cabeça, aí a cobrança vem. Então, irmãos, Jesus desmontou a hipocrisia religiosa. Eu não estou falando que nós temos que passar a mão na cabeça. Eu não estou falando que a gente não tem que falar sobre a gravidade do pecado. Não, irmão, tem consequência. Mas Jesus desmontou. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus não anulou a lei, você concorda comigo? Jesus era fariseu. O saduceu é aquela vertente religiosa que cuidava do templo, sim ou não? Mas o fariseu é aquele que cuidava da lei. E porque Jesus confrontou o farisaísmo chamando-os de hipócrita, de sepulcro caiado, disse que eles coavam um mosquito e engoliam um boi. Por que Jesus confrontou com tanta força a hipocrisia religiosa dos fariseus? Porque os fariseus, eles impunham uma lei, mas eles não viviam aquela lei, assim como eles estavam fazendo aqui. A lei manda matar essa mulher, mas quem dentre vós estiver sem pecado, quem dentre vós tiver condições, dá a pedrada. Jesus não anulou a lei, até porque Mateus capítulo 7 vai dizer, o próprio Cristo declarando que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei, e ele chega a declarar: ai daquele que ensinar errado os homens, ou alterar, tirar, ou acrescentar uma vírgula, um tio ao livro dessa lei, será considerado menor no reino dos céus. Jesus não anulou a lei, mas Jesus confrontou a hipocrisia.
É mais fácil a gente ver o erro do outro do que o nosso. É mais fácil enxergar o defeito do outro do que o nosso. E aí, quando a gente vai para Mateus 7, verso 3, a Bíblia diz assim: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu? Olha o que diz Lucas, capítulo 6, verso 38, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse texto é maravilhoso, porque o contexto desse texto, sobretudo de Lucas capítulo 6, verso 36 a 38, vai dizer assim: pede, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, balançando, transbordante, vos dará o Senhor. Mas aí o texto termina no 38, a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Ou seja, a régua que você coloca para o teu irmão, é a régua que você mesmo está colocando diante de Deus para você. Compreendem? Por isso Jesus disse: quem de vocês tiver condições, tiver vida, quem de vocês tiver sem um pecado cometido, condena. Porque Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim: porque se vocês deram uma pedrada, e se vocês vacilarem no futuro, vai ser a mesma régua usada para medir vocês. Jesus confrontou a hipocrisia. Jesus confrontou o quê? Então a religião, ela constrói tribunais, o evangelho constrói pontes de restauração. Quem recebeu misericórdia aprende a oferecer misericórdia. Você cantou aqui hoje, irmãos, se não fosse Jesus, quem você seria? Se eu vivesse sem Jesus, o que eu seria? Eu já estaria morto há muito tempo. O que nós seríamos se não fosse Jesus na nossa vida? Então, a graça, ela revela o quanto nós precisamos de Jesus. O pecado revela o quanto nós precisamos da graça, mas também precisamos entender que Jesus confronta o pecado. A graça não anula, a graça confronta. Quando você lê 2 Samuel, capítulo 11, é Davi pecando com Betseba. No capítulo 12, é o profeta, o homem de Deus, visitando a casa dele, fazendo uma visitinha básica no palácio. E ele conta aquela parábola que você sabe. Chegou um viajante na cidade, hospedou na casa de um fazendeiro que tinha um rebanho muito grande, mas ele pegou a única cabritinha de um homem pobre. Antes de Natã terminar, Davi falou assim: que tal homem seja punido com morte. Confere na sua Bíblia aí, 2 Samuel capítulo 12. Que tal homem seja punido com morte, e que ele restitua 4 vezes. Olha a régua: condenação de morte e restituição 4 vezes. Irmão, Deus falou através de Samuel com Davi: esse cara é você, Davi. Deus perdoou o seu pecado, Davi, mas a espada não vai se apartar da tua casa. A graça perdoa, mas ela não isenta das consequências. Ela não anula, nós já vimos a gravidade do pecado. A espada não se apartará da tua casa. Você deitou com a mulher do teu próximo às escondidas. Pois bem, o teu filho que é charmoso, o teu filho que é formoso, o teu filho que tem um cabelão longo, muito bonito, chamado Absalão, o teu filho que é desejado pelas mulheres de Israel, ele vai deitar no palácio, na sacada mais alta, à vista de todo o povo, com as tuas mulheres.
Davi colocou uma régua. Aí Deus mediu ele com a mesma régua que ele mediu o irmão dele, que na parábola que era ele mesmo, estava sendo contada por Natã. Para além disso, olha outro pecado de prostituição, de violência sexual, de estupro. Aminon estupra Tamar. Absalão mata Tamar. Então veja bem, a espada não apartou. Absalão mata Aminon. Obrigado, João. Aminon mata Aminon. Então percebam vocês, a espada não saiu. Aminon violentou Tamar. Absalão matou Tamar. Absalão tomou o trono do pai e deitou com as suas mulheres à vista de todo o povo. E Absalão foi morto pelo general de Davi. 4. A régua que ele colocou, que seja morto tal homem e que ele devolva 4 vezes mais. Olha a régua. Então Jesus, ele confronta. Aquele que exerce misericórdia vai alcançar misericórdia. Gálatas capítulo 5 ainda vai dizer que, aliás, capítulo 6, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Ele vai colher aquilo que ele plantar. Não tem como fugir disso. Mas em terceiro e último lugar, a graça não ignora o pecado, ela transforma o pecador. Agora permanecem apenas 2: o tribunal dos homens, o tribunal da manipulação, o tribunal dos prediletos, o tribunal seletivo foi desmontado. O tribunal da hipocrisia foi desmontado. E agora só restaram 2: Jesus e a pecadora. Jesus e a pecadora. Ou seja, a pecadora e a misericórdia. E aí Jesus faz uma pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Olha o que Jesus pergunta para essa mulher no versículo 10. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Ninguém, Senhor, teve uma condição sequer de me dar uma pedrada, de executar a sentença da lei, que era a morte que eu merecia. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Eu vejo aqui graça, eu vejo aqui perdão, mas eu vejo transformação. Quero pedir à equipe já para estar aqui, nós já vamos encerrar, que eu quero falar com você sobre esta palavra transformação. Irmãos, esta é uma palavra muito forte na Bíblia, muito forte, porque transformação é o entendimento de metanoia, que Paulo vai trabalhar muito em Romanos, em especial no capítulo 12, né? Não vos conformeis com este século. Não vos conformar com este século é não se moldar ao padrão deste século, é não viver em conformidade às práticas iníquas das pessoas mundanas. Ou seja, é não agir conforme aquele que não professa a fé que você carrega. É isso. Mas ele também chega a dizer: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, não adianta libertar aqui se aqui não for transformado. Não adianta. O próprio Jesus, ele ensinou que quando um demônio ele é repreendido e a pessoa fica livre daquele demônio que a possuía, e se o demônio voltar e a casa estiver vazia, sem estar ocupada com as coisas de Deus, a ideia do texto lá é essa. A Bíblia diz, Jesus ensinou que ele voltará e trará 7 piores. 7 piores. Então não adianta libertar aqui, se aqui não passar pelo processo de transformação. A palavra metanoia, mas a palavra metanoia tem uma raiz chamada de metamorfos. Metamorfos. Metamorfos significa se tornar uma nova criatura. Sei que você já conhece, para ilustrar, o exemplo da lagarta que se transforma numa borboleta. Aí eu pergunto para você pensar comigo para a gente terminar. A borboleta, ela é uma lagarta melhorada?
É? Deus melhorou a borboleta, a lagarta? Ela se tornou em quê? Numa outra espécie. Ela se tornou numa outra criatura. Então, quando a gente se converte de verdade, a gente é transformado numa nova pessoa. Deus não faz assim uma melhorada, Ele não dá uma maquiada, Ele não faz como a gente vê os políticos aí fazendo no asfalto, uma operação tapa-buraco. Não, a obra de Deus ela é plena. O que é isso, pastor? A obra de Deus ela é completa. Então a borboleta não tornou-se uma lagarta bonitinha, agora que voa. Não, a borboleta ela foi transformada pelo metamorfos em uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer que nós que já estamos em Cristo, nós agora nos tornamos em uma nova criatura, em uma nova pessoa, uma nova pessoa. Então a justiça de Deus se cumpriu na cruz, e através da cruz podemos nos tornar um novo homem, uma nova mulher, que entende que o pecado ainda está batendo a nossa porta, mas nós temos em Cristo e pela cruz total condições de resistir. O pecado só deve nos lembrar o quanto nós somos necessitados da graça de Deus, mas precisamos nos lembrar todos os dias, por causa da graça, agora eu vou deixar o pecado. Não é o contrário, tem a graça, vou continuar pecando, porque tem a graça, Deus vai me perdoar. Não, a graça é tão sublime, é tão preciosa, é tão maravilhosa, é tão tremenda, é tão gloriosa, custou tão caro para Deus, que por causa dela, eu recuso o pecado. Por causa dela eu faço como José, eu fujo do pecado. Por causa dela, eu não monto tribunais de acusações para ninguém. Ao contrário, eu tenho a humildade de reconhecer que o meu telhado também é de vidro, que se eu der uma pedrada, eu posso tomar outra, que se hoje eu estou firme, se hoje eu estou crente, amanhã eu posso tropeçar e cair, e eu vou precisar que alguém, que eu exerci misericórdia com ele, ele também exerça a misericórdia comigo. E por fim, a graça não ignora o pecado, ela transforma o pecador. Ninguém te condenou? Mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. O pecado foi julgado, irmãos. A justiça de Deus foi satisfeita. O amor de Deus foi revelado. A justiça dos homens termina em pedras. A de Deus na cruz. Na cruz, a santidade e a misericórdia de Deus se encontraram perfeitamente. Os acusadores representam a religião sem misericórdia. Ao invés da religião libertar, ela oprime. Ao invés da religião estender a mão, ela massacra, ela acusa, ela condena. A palavra religião, ela não é feia, e a palavra religião, ela não é ruim, porque a palavra religião do latim significa religare, ou seja, religar o homem e a mulher novamente a Deus. Porém, pela falta de misericórdia, pela falta de compreensão da graça, nós muitas vezes levantamos tribunal, que ao invés de abraçar, manda embora, que ao invés de acolher, exclui, que ao invés de tratar, fere. Esse teu irmão gastou tudo patrocinando as suas noitadas com meretrizes, entornando a cara na cachaça,
esse teu filho, ele nem considerou irmão. Mas o que esse texto está mostrando para nós? Que Deus não monta tribunais. Ele coloca uma mesa de graça e de misericórdia. Se você vê alguém errando, não condene, ajude. Se você vê alguém tropeçando, estenda a mão para que a pessoa se firme e se coloque de pé. Não julguem, não sereis julgados, diz a palavra do Senhor. Vai e não peques mais. Vamos falar com Deus nessa noite? Eu quero te convidar a vir neste altar. Se alguma área esta palavra acrescentou à sua vida, a graça que confronta é a graça que transforma. Não importa quantas vezes você caiu e tropeçou e ainda cairá. O mais importante é quantas vezes você vai segurar nas mãos de Deus para se colocar de pé. Talvez o ato não é nem físico, é pensamento. Quanta bobagem a gente pensa. Quantos sentimentos a gente alimenta. Mas nesta noite não tem tribunal aqui. Tem uma mesa. O filho pródigo, como esta mulher, reconheceu o pecado. Desejou dormir no quartinho dos fundos. Mas o pai falou: não, eu tenho roupa, eu tenho sandália, eu tenho anel. Matem um animal cevado, arrumem a mesa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não importa quantas vezes nós caímos e tropeçamos, importa é que Deus tem uma mesa preparada para nós. Saiba disso, irmãos e irmãs. Ninguém está isento de erros. Ninguém está isento de tropeços. Ninguém está isento de tropeçar e de falhar. Ninguém. Ninguém. Por isso a Bíblia afirma que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Esta graça transforma. Ela não faz uma melhoria em nós, ela nos transforma por completo. Tem alguma área ainda que você precisa romper? Tem alguma mazela ainda que você precisa vencer? Tem alguma dificuldade que você ainda precisa romper? Vem para cá. Tem uma mesa aqui nessa noite. Tem um lugar de graça, tem um lugar de recomeços. A justiça de Deus não é o grito de punição. Ceda cá. A justiça de Deus é o estender da mão para nos levantar do erro, nos dando a oportunidade de escrever uma nova história, de novos começos. A equipe vai nos conduzir nesse louvor e nós vamos buscar a presença do Pai nessa noite. Me deparei aquele mestre escrevendo, um dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar. A lei de Moisés condenava os erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase antiga
sabe você está levando pedradas. Quem sabe estão apontando o dedo para você. Quem sabe estão te condenando, te acusando. Com a frase antiga velha, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus O tribunal dos homens oferece pedras, oferece condenação e morte, mas o tribunal de Deus oferece uma mesa de amor, uma mesa de graça, uma mesa de cura, uma mesa de recomeços, uma mesa diferente, uma mesa para escrevermos uma nova história. Porque nenhum de nós merecemos alguma coisa, nós não merecemos nada, mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. O mundo levanta tribunais, o mundo aponta dedos, o mundo nos sentencia, nos julga, mas o nosso Senhor nos redimiu. O nosso Senhor nos reconciliou. O nosso Senhor nos libertou do cativeiro do pecado e da condenação. O nosso Senhor, e é o mesmo que está aqui nesta noite, nos tocando com esta graça maravilhosa, nos tocando com esta graça preciosa, nos tocando com esta graça superabundante, dizendo para nós que nós somos livres, o pecado já não mais nos domina, Ele já nos libertou da prisão do pecado, e muitas vezes somos apedrejados ainda pelo nosso passado, mas a minha Bíblia diz em Colossenses que Ele pegou das mãos de Satanás, das mãos do inferno, o escrito de dívida, de toda acusação que pesava contra nós. Ele cravou no madeiro e declarou: está consumado, tetelestai, a dívida foi paga, o tratado de condenação foi assinado. Sim, o teu perdão nos alcançou. Se os homens nos condenam, se o mundo nos apedreja, no Senhor há perdão, no Senhor há misericórdia, no Senhor há vida. A tua presença que formava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Vai sarando aqui nesta noite, Pai.
Vai sarando os corações que estão feridos por causa de tantas pedradas, por causa de tantos julgamentos. Vai nesta noite, Pai, derramando deste bálsamo. Vai nesta noite fluindo com esta graça, porque esta graça nos liberta, esta graça nos transforma, esta graça nos regenera, esta graça muda o nosso viver, esta graça nos acolhe, esta graça nos abraça. Esta graça é maravilhosa. Se o mundo nos condena, se o mundo nos oferece pedras, o Senhor nos oferece graça e misericórdia. Eu não te condeno, vai em paz e não peques mais. Se o mundo fecha a porta dos recomeços, o Senhor abre as portas da possibilidade. Pai, o Senhor é maravilhoso. Nós oramos nesta noite, Pai, selando este tempo, agradecidos por esta graça, por saber que o pecado já não mais nos domina, ele apenas revela o quanto nós dependemos e necessitamos da graça do Senhor. Ela nos ensina a não levantarmos tribunais para julgar e muito menos condenar ninguém, mas nos mostra que a tua graça que nos confronta é a mesma graça que nos transforma para a glória do Senhor. Eu oro, Pai, colocando tudo diante de Ti, agradecido por esta mesa que o Senhor prepara todos os dias para nós, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal, nos conceda uma semana abençoada do desfrutar desta graça que é preciosa. Oramos tributando ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor liberou e realizou em nós, ó Deus, e no nosso meio nesta noite, em nome de Jesus, amém. Que a graça, a maravilhosa graça, reconciliadora, justificadora e perdoadora de Jesus Cristo nosso Senhor, que o amor incondicional de Deus o nosso Pai, e que as doces, ricas e ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com toda a tua igreja e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Abrace quantos você puder nesta noite, em nome de Jesus.